felizes com todos vocês que estão aqui presentes, servidores, magistrados, nosso palestrante, doutor Eduardo, doutor Federal, doutor Helder também, que aqui se encontra, presidências de sindicatos, já vamos citar também os nomes. Mas seja muito bem-vindo ao segundo dia, onde nós tivemos uma palestra inicial, uma conversa com o doutor Amarildo Vieira de Oliveira, diretor da FUNPRESP, e hoje nós vamos continuar essa conversa. FUNPRESP Jude, o que é necessário saber. O primeiro palestrante é o doutor Eduardo Rocha Dias. Mas antes de anunciar o doutor Eduardo Rocha Dias, nós queremos agradecer a direção do Foro da Justiça Federal no Ceará, na pessoa do juiz federal, diretor do Foro, doutor Eduardo Vilar. Também queremos agradecer ao juiz federal Leonardo Rezende Martins, diretor do Núcleo Seccional da Escola da Magistratura Federal aqui no estado do Ceará. Agradecemos também aos diretores de sindicatos que aqui se encontram, o Edilberto Barreto, do UNACOM Sindical, do Ranulfo Farias e do Belém, do Sintrajufse, da Eliette Maia, que está aqui conosco, da SINGE, do doutor Helder Rocha, do Sindifisco. Também queremos agradecer a presença do doutor José Rodrigues Costa Neto, coordenador da FENAJUF, que também está aqui conosco, nossos magistrados federais que aqui se encontram. E então nós queremos anunciar a primeira palestra, a primeira conversação com o doutor Eduardo Rocha Dias. Doutor Eduardo Rocha Dias é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor do programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza e procurador federal da Advocacia Geral da União. Nós queremos dar uma boa tarde para os colegas que estão assistindo esse momento através da videoconferência, da Justiça Federal no Ceará, e assim os colegas da Seção Judiciária de Alagoas. Também queremos avisar que esses momentos estão sendo transmitidos pelas mídias sociais, no Facebook, tudo está sendo também gravado, E nesse momento nós convidamos o Dr. Eduardo Rocha Dias para esse primeiro momento conosco. Muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vou ficar sentado até para facilitar a filmagem e o registro do evento, a transmissão para os que nos assistem de longe. Espero que o som e a imagem estejam bem. Agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Eu, que já fui também servidor da Justiça Federal, no caso da Justiça Eleitoral, até 93. Até tive a oportunidade de rever aqui alguns colegas naquela época. E como sou servidor, portanto, mais antigo, no sentido de que entrei antes de 2003, é claro que eu também estou, como todos que estão aqui, também preocupado e também me questionando sobre qual opção deverá ser feita quanto à migração ou eventual adesão ao FUNPRESP. Eu creio que já ficou bem claro que há uma diferença entre migrar e aderir. Quando se fala em migração, nós estamos falando em mudança de regime previdenciário. Qual é o regime previdenciário ao qual nós vamos nos vincular? E aí nós temos as três situações. Os que entraram antes da emenda 41, ou seja, até 31 de dezembro de 2003, que são aqueles mais antigos como eu, que ainda têm direito à paridade, à integralidade, se preenchidas regras de transição, previstas na emenda 41 e na emenda 47, esse é o primeiro caso. Os que entraram de 2004 até 2013,
que não tem mais integralidade de paridade, que tem seus benefícios calculados com base numa média das remunerações, inclusive valores sobre os quais contribuíram para o regime geral, para o INSS, de julho de 94 para frente, tá? Que não se sujeitam ao teto, que, portanto, podem ter um benefício previdenciário calculado com base na média das remunerações, que passe do teto do INSS, e que tem, pelo menos, um critério de reajuste já claro, já definido, que no caso do Judiciário do Serviço Público Federal, é o mesmo índice do INSS, a variação do INPC. Pelo menos esses benefícios sem paridade, sem integralidade, têm um critério de reajuste já definido. E tem os que entraram a partir de 2013, a partir da implementação do FUNPRESP, que no caso do Executivo Federal é 4 de fevereiro de 2013, e no caso do Judiciário, do Ministério Público Federal, é 14 de outubro de 2013. Então, esses que entraram a partir daí de 2013. Então, nós temos essas três situações. A migração, obviamente, talvez ela tenha a ver com os que entraram até 2013. Se optam por receber o benefício do seu regime próprio até o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.645,80. E aí, quem fizer essa opção vai ter direito, isso que entraram antes de 2013, de receber o teto mais um benefício especial, que a gente vai conversar sobre ele, que tem por natureza compensar, ressarcir, indenizar o período que a pessoa contribuiu acima do teto, tem uma natureza indenizatória, compensatória, como alguns pareceres já emitidos têm se pronunciado. E se houver a adesão ao FUNPRESP, que é diferente, aderir à FUNPRESP é feita junto à FUNPRESP, é aderir à Previdência Complementar. Então, quem migra de regime vai receber duas parcelas da União, do regime próprio, até o teto do INSS, 5.645,80, mais o benefício especial. Se aderir ao FUNPRESP, receberá também a complementação sobre o que vier a pagar para o FUNPRESP até a data da aposentadoria. Migrar de regime previdenciário significa optar pelas regras do artigo 40 da Constituição. Ou seja, o teto do INSS, em primeiro lugar, cálculo dos benefícios pela média e reajustes anuais, certo? Pela variação do INPC. Como nós vamos ver, não há decisão sem risco. Qualquer decisão que seja tomada, seja migrar de regime, seja ficar, importa um determinado risco. E esse seja, talvez, aí, o grande problema que nós nos deparemos hoje. Porque, tradicionalmente, quem entrou no serviço público há mais tempo, tinha, e eu não sei até que ponto isso é uma ilusão, aquela ilusão de que as regras iriam permanecer para sempre as mesmas, que nós teríamos uma certa segurança quanto ao nosso futuro, inclusive quanto às regras de aposentadoria. Mas desde 2003 nós estamos vendo uma gradual modificação dessas regras. Com a emenda 41, antes ainda com a emenda 20, já que a previsão de um teto no regime próprio igual ao do INSS foi instituído pela emenda 20. Não é? Então a criação da previdência complementar do servidor se insere nessas reformas previdenciárias que foram feitas pelo menos desde 1998, desde a emenda 20, certo? E se aponta principalmente para os custos do sistema previdenciário. Eu não vou me alongar quanto a isso, vou tentar chegar o mais rápido possível para a discussão do que interessa a todos nós aqui, mas esse material que eu trouxe e que está disponível para vocês, podem enviar para todos aqui, não tem problema. Eu faço referência a um estudo do TCU, que foi feito, uma auditoria que o TCU fez nas contas da Previdência e que foi divulgado ano passado, o Acórdão 1295/2017, em que o TCU examina de forma técnica
tanto o INSS, o regime geral, quanto o regime próprio de previdência dos servidores, quanto os encargos previdenciários da União, que dizem respeito aí aos gastos com militares e pensões especiais, e chegou a várias conclusões interessantes. Tá? Esse estudo, que está disponível facilmente na internet, vocês vão encontrar, aponta que há sim um desequilíbrio nas contas da Previdência, muito embora o valor desse desequilíbrio não seja claro, principalmente porque o próprio governo não é claro nos dados que apresenta. Dependendo do critério, nem o próprio Ministério da Previdência sabe, por exemplo, quanto é que se gasta no RGPS. Por incrível que pareça, tem respostas diferentes. Há a questão da DRU, a desvinculação das receitas da União, há a questão da desvinculação da folha de pagamento de várias empresas. Eu não vou entrar nesse detalhe para não perder o tempo nem o foco, mas a questão que o TCU toca também, a necessidade aí de cobrar a dívida da Previdência, de melhorar a fiscalização. Um outro dado interessante, o principal gasto da Previdência hoje não é a aposentadoria, é auxílio-doença não acidentário. Não foi por acaso que o INSS está fazendo uma revisão das aposentadorias por invalidez e dos auxílios-doença concedidos, para tentar reduzir o gasto com esses benefícios, seja por fraude, seja por própria ineficiência em fiscalizar o término ou não das condições que ensejaram. Isso está repercutindo até na Justiça Federal, como tem sido noticiado, que está faltando dinheiro para pagar os peritos nas ações judiciais envolvendo esse tema, não é? Então, o principal gasto dos últimos anos do INSS, do regime geral e da Previdência como um todo são as aposentadorias, auxílio-doença não acidentário. O que mostra que o principal problema hoje é o trabalhador estar adoecendo no seu local de trabalho. Então, se investir na melhoria das condições de trabalho, a Previdência economiza. Porque as pessoas não vão adoecer tanto no local de trabalho, não vai ter tanto auxílio-doença não acidentário. Então, essa é uma das conclusões do estudo do TCU. Mas o estudo do TCU também concluiu que, nos últimos anos, tem havido um gasto significativo com Previdência e, dentro da Previdência, a Previdência dos servidores públicos tem um peso significativo. Então, não há dúvida que vai haver, não é que o servidor público deva ser considerado um vilão, não, mas, pelo menos esse estudo do TCU é um estudo mais técnico, menos político, que aponta vários erros do próprio governo, de transparência, de clareza nos dados, até para que a sociedade possa discutir uma eventual reforma previdenciária. Mas um dos riscos, ou uma das variáveis que a gente tem que considerar, quanto a migrar ou não migrar, por exemplo, é justamente um risco que a gente poderia chamar risco político. O que é que vai acontecer a partir de outubro, com a eleição do novo presidente da República, e que reforma da Previdência nós teremos aí? Que alguma reforma vai ter. E como essa reforma vai afetar os servidores atuais, antigos, antes de 2003, que entraram antes de 2003, que têm direito à paridade e integralidade. Esse é um dos riscos que tem que ser considerados. Tá? Pode-se, eventualmente, aumentar os requisitos ou tornar mais gravosos os requisitos para as regras de transição, que garantam paridade e integralidade. A última reforma que o governo Temer tentou implementar, e que está parada no Congresso, fez justamente isso. Também regras de acumulação de aposentadoria com pensão. Também aumento da alíquota da contribuição do servidor, de 11% para 14%. Esse é um fator que a gente tem que considerar. Ou seja, não vou migrar porque eu vou me confiar que vão manter regras de transição que me garantam paridade e integralidade. Então, tudo bem, assuma essa decisão, mas fique certo que as regras de transição podem mudar. Já tem jurisprudência do Supremo, a DIN 3104, por exemplo, no sentido de que uma emenda à Constituição pode revogar as regras de transição de outra emenda. Então, é perfeitamente possível que as regras de transição atuais sejam mudadas para pior. Eu, por exemplo, pelas regras atuais, emenda 47, artigo 3º, eu que entrei antes de 2003, eu poderia me aposentar daqui 10 anos. Se passar a reforma do Temer, como está, a última versão substitutiva do relator, eu teria que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, em vez de me aposentar daqui 10 anos, eu me aposentaria daqui 17 anos. Né? Essa
Portanto, é uma variável que a gente, além de ocorrer o risco de ter uma alíquota da minha contribuição aumentada de 11% para 14%. Tá? Então, esse é um risco que a gente tem que considerar. Certo? Da mesma forma, eu conheço casos de servidores antigos, antes de 2003, que entraram antes de 2003, já perto de se aposentar, alguns até recebendo já abono de permanência, porque quando calculou o valor do benefício especial somado com o teto do INSS, deu um valor elevado, significativo, principalmente se era um servidor antigo, que contribuiu muito tempo sobre valores mais elevados, enfim, e que mesmo já tendo até direito adquirido a se aposentar pelas regras atuais de transição, migrou, deu esse salto de fé, para receber esse valor mais elevado, que vai ser reajustado pelo INPC. Conheço casos de pessoas antigas, marido e mulher, que fizeram um pacto. Olha, um migra e o outro não. Os dois servidores públicos. Vamos diluir os riscos. Já que a gente está falando aqui de riscos, um migrou, o outro não. Os dois servidores públicos antigos, tá bom, então um vai migrar e o outro não vai. Vamos ver o que é que acontece daqui para frente. Não é? Então, essa é uma possível alternativa. Tá certo? Então, não há uma resposta única, não há uma resposta que não contenha riscos. Então, nós temos que levar isso em conta. Principalmente levando em conta também a questão do benefício especial. Né? Nós vamos já falar sobre ele. Bom, esse material eu faço referência a algumas experiências internacionais, países que têm regime próprio para servidores, países que têm regime próprio com previdência complementar, países que não têm regime próprio, é um regime geral único para todos os trabalhadores, inclusive os servidores, com previdência complementar. Também faço referência à questão dos juízes, dos magistrados, há também regras variadas, na perspectiva internacional, também não vou perder muito tempo com isso, tá certo? Mas então há várias experiências, principalmente não há regime previdenciário, a maioria não garante a integralidade, paridade, isso é algo realmente em extinção, ou não é a regra em vários países, eu não vou também perder muito tempo com isso. Bom, a previsão da Previdência Complementar do Servidor foi instituída pela Emenda 20 de 98. Tá? Durante muito tempo não se implementou, principalmente porque não havia um acordo entre o Judiciário e o Executivo. Que o Executivo queria que fosse criada uma única entidade, uma única fundação de direito privado, uma FUNPRESP, para gerir esses recursos. Tá? Então, essa previsão que veio desde a Emenda 20 não foi implementada. Teve que se esperar até 2012. Tá? Nesse ínterim, o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição teve a sua redação alterada. Então, passou-se a se prever que cabe ao Poder Executivo a proposta de lei que cria esse regime de previdência complementar, que deve observar no que couber o artigo 202 da Constituição, que é o que trata da previdência privada complementar em geral, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar. Aqui só lembrando, a FUNPRESP é uma entidade fechada. Por quê? O que é uma entidade fechada? Somente podem aderir a ela um grupo fechado de pessoas, diferentemente da previdência privada aberta. A previdência privada aberta, qualquer pessoa pode aderir, pode participar. No Brasil, nós temos a previdência privada aberta e a fechada. A previdência privada aberta é implementada por instituições que têm fins lucrativos, instituições financeiras. Todo banco hoje, seja o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, outros, tem uma entidade de previdência que administra planos abertos para qualquer pessoa, que tem fins lucrativos. Elas cobram normalmente uma taxa de administração, mais uma taxa de carregamento, normalmente se contrata uma renda futura, só a pessoa contribui. A gente vai ver depois, na previdência privada aberta, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tá? E a previdência fechada? As entidades que administram a previdência privada fechada não têm fins lucrativos. São fundações de direito privado, também chamadas muitas vezes de fundos de pensão,
A previdência privada fechada não tem fins lucrativos, como eu disse. Não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor a previdência privada fechada, vamos já falar sobre isso. Tem súmula do STJ nesse sentido, 563. Então é uma previdência que é restrita aos empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas ou aos servidores públicos. Então, nós temos os empregados do Banco do Brasil, que tem uma entidade de previdência privada fechada, que é a Previ, né? Petrobras, a Petros, os Correios, o Postales, e os servidores federais têm agora a FUNPRESP, seja a FUNPRESP do Executivo ou a do Judiciário. E, de natureza pública, a gente já vai ver o que significa essa natureza pública da FUNPRESP, e que deve oferecer planos somente na modalidade de contribuição definida. O que é isso? Existem basicamente 3 tipos de planos de benefícios que essas entidades administram, ou podem administrar. Os mais antigos, e hoje em extinção, são chamados planos de benefício definido, que a pessoa já sabe, ao aderir, qual vai ser o valor do benefício que ela vai receber. Ou pelo menos tem como calcular o valor do benefício que ela vai receber no futuro. Esses planos são têm uma tendência maior à instabilidade e a desequilíbrios. Por quê? Algo que aconteceu ao longo do tempo. Normalmente, os planos de benefício definido asseguravam a pessoa receber a diferença entre o que o INSS paga e o que ela receberia se estivesse na ativa. Como ao longo dos anos a gente tem observado uma diminuição ou um achatamento da parcela que o INSS paga, a parcela que deve ser complementada pela entidade fechada aumenta. Então, ao longo do tempo, o dinheiro que foi acumulado tende a faltar. Então, em algum momento vai ter que ter um ajuste. E na previdência privada fechada, quando é necessário fazer um ajuste face a algum desequilíbrio, não se enganem, não há milagre aí. Só tem 2 saídas, ou aumenta a contribuição ou diminui o benefício. Os próprios participantes vão sofrer na pele isso. Até em caso de eventual má administração ou perda de rendimentos, necessidade de algum ajuste, algumas medidas que podem ser adotadas, né? Justamente ou aumentar a contribuição ou diminuir benefício, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal, administrativa, mas os participantes que aderirem vão ter que ajudar a equacionar esta eventual situação deficitária. Tá? Bom, e o tipo de plano chamado de contribuição definida? Você não sabe quanto vai ser o benefício. Você pode até fazer uma simulação. E isso normalmente as entidades como a FUNPRESP estão fazendo. Mas o valor que você vai receber no futuro vai ser uma função do que você acumulou ao longo do tempo, dos rendimentos das aplicações, da performance das carteiras, enfim. Então há vários fatores aí que vão ser considerados. Mas você não sabe de antemão quanto vai receber. Então é um plano menos tendente a desequilíbrios. Porque justamente você já sabe, não sabe quanto vai receber, vai depender do que você acumular. E a Constituição exige que a FUNPRESP ofereça só planos nessa modalidade, contribuição definida, que tem menos tendências a crises, a desequilíbrios. Tá? Então, a Lei 12.618 instituiu o regime de previdência complementar, fixou o teto do INSS para os novos servidores e autorizou a criação de 3 entidades. Tá? Uma FUNPRESP para cada poder, para justamente resolver aquele problema que havia, a divergência entre o Executivo e o Judiciário. Na verdade, só foram criadas 2 FUNPRESPs, a do Executivo e a do Judiciário. Não foi a lei que criou, foi decreto do presidente, no caso da FUNPRESP do Executivo, foi resolução do Supremo, no caso da FUNPRESP do Judiciário. O Legislativo, como é que ficou? Legislativo e Tribunal de Contas da União aderiram à FUNPRESP do Executivo. Ou seja, não foi criada a FUNPRESP do Legislativo. E o Ministério Público está na FUNPRESP do Judiciário. Então, nós só foram criadas 2 entidades. Tá? Poderia ter sido criada uma só, se tivesse havido acordo entre os chefes de poder, mas foram criadas 2. Tá? Então, não foi a lei apenas autorizou a criação, a FUNPRESP do Executivo e a FUNPRESP do Judiciário. Elas são organizadas como fundações de direito privado, como toda entidade fechada de previdência. Isso decorre da própria Constituição, do artigo
202 da Constituição e da Lei Complementar 109. A FUNPRESP é uma fundação de direito privado, de natureza pública. O que é que vem a ser essa natureza pública? Já vamos ver. Tem sede e foro no Distrito Federal, personalidade jurídica de direito privado. Essa natureza pública, que não é a mesma coisa que personalidade jurídica de direito público, se manifesta basicamente na submissão da FUNPRESP à legislação de licitações e contratos, a necessidade de realizar concurso público para o seu pessoal, ou processo seletivo simplificado, se for temporário. Então a FUNPRESP tem que fazer concurso para os seus empregados, que são, portanto, regidos pela CLT, o pessoal da FUNPRESP, regras de transparência, de publicação de seus demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros, sem prejuízo da transparência que já deve ter em relação aos participantes, regulado pela Lei Complementar 109 e 108. Também o artigo 4º, aliás, a Lei 12.618 prevê que a FUNPRESP deve observar os princípios da administração pública, entre eles o da economicidade, e que deve buscar ter uma administração eficiente para maximizar os recursos, de forma que sobre mais dinheiro para os rendimentos que vão pagar os benefícios. Justamente, como é que a FUNPRESP vai se manter? Recursos basicamente obtidos através da taxa de carregamento, já que não tem taxa de administração na FUNPRESP. Então esses recursos devem ser suficientes para manter o custeio da FUNPRESP, tá? E deve-se adotar uma gestão eficiente para que sobre mais dinheiro para ser aplicado em benefício dos participantes. Diminuir as despesas administrativas. Isso está na Lei 12.618. Bom, a adesão ao regime complementar, essa adesão é facultativa, ou seja, no caso, a previdência complementar, sim, tá? Tanto para antigos como para novos servidores, nenhum pode ser obrigado aí a aderir à FUNPRESP. A adesão é facultativa, isso tem fundamento constitucional, tanto para os antigos como para os novos servidores. Tá? Aí eu registro uma lei recente, a 13.183, de 2015, que passou a prever, a partir dela, uma inscrição automática na FUNPRESP. Alguns questionam, mas como é que é a inscrição automática se a adesão é facultativa? Há quem tente salvar essa previsão argumentando que é possível ao servidor, a qualquer tempo, cancelar a sua inscrição. Então há essa possibilidade de cancelamento. E se cancelar no prazo de 90 dias, recebe de volta as contribuições que ele teve descontadas. Tá? Então há até ações judiciais já questionando essa adesão automática para quem entrou a partir de 2015. Certo? Então é possível argumentar que a facultatividade persiste, porque há a possibilidade de cancelar, mas se a gente for aí para economia comportamental, para psicologia cognitiva, a gente vai entrar numa discussão interessante, que muitos de nós, às vezes, somos levados pela inércia. Então, se a gente entra numa situação que a gente, para mudar, a gente tem que fazer um esforço, às vezes a gente tende a não mudar, né? A procrastinar a mudança. Então, essa previsão de uma inscrição automática, talvez tenha sido feita justamente isso. Olha, se eu tenho que me mexer, que fazer um requerimento para cancelar, é melhor ficar como está. Né? Talvez tenha se baseado nesse comportamento que muitas vezes é identificado nos seres humanos, de procrastinar as decisões, de manter a inércia. Tá? Mas essa aqui é uma discussão que diz respeito aos novos, né, que entraram principalmente a partir de 2015. Então a adesão é sempre facultativa. Tá? Esse prazo de adesão foi previsto inicialmente em 24 meses, lá em 2012, pela Lei 12.618, mas em 2016 ele foi reaberto e se encerra agora em 27 de julho de 2018. Tá? Muito embora, aí vem uma outra discussão. Né? Não seria necessário mais tempo para a gente refletir, para a gente pensar, principalmente porque a gente sabe do risco político, a gente não sabe o que vai ser eleito em outubro, a gente não sabe que futura reforma da Previdência vai ser proposta pelo presidente que foi eleito em outubro. A gente está escolhendo entre o que, afinal de contas?
Então, muito provavelmente, eu acho, aí fica para discussão e para luta política, brigar para que esse prazo seja reaberto no futuro, ano que vem, quando se tiver isso mais claro. Principalmente para que a gente possa pensar, refletir e discutir com base em termos mais concretos, ou pelo menos menos abstratos, já que a gente não sabe qual vai ser a proposta de reforma que o presidente eleito em outubro venha a fazer para a Previdência, para as regras de transição. A gente não sabe se daqui 10 anos ou 15 anos não vai ter outra reforma. Então, como nós hoje temos que lidar com esse risco, pelo menos uma reabertura desse prazo, ano que vem, quando se tivesse mais claro que propostas o novo presidente eleito vai trazer para a Previdência, seria bastante razoável. Mas isso fica para a luta política e para a discussão, inclusive no Congresso que vai ser eleito. Tá? Mas, nos termos de hoje, o prazo final é 27 de junho de 2018. Mas como foi reaberto uma vez, pode ser reaberto depois. E, a meu ver, é bastante salutar que venha a ser. Tá? Então, esse seria um outro ponto importante para a gente também refletir. Bom, a limitação do benefício pago pelo regime próprio ao teto do regime geral. Quem migrar de regime, não é, vai passar a estar sujeito a esse teto. Certo? E a condição também para a criação desse teto foi que fosse criada a Previdência Complementar do servidor. Então, somente quando a Previdência Complementar do servidor passou a estar efetiva, funcionando, é que passou a poder ser aplicado o teto do INSS para os servidores que entraram a partir daí. Por isso que a lei é de 2012, mas só em 2013, quando as FUNPRESPs, tanto do Executivo quanto do Judiciário, estavam autorizadas a funcionar, é que o servidor passou a ter a efetiva opção de aderir, é que o teto passou a ser aplicado. Tá? Então, e os antigos servidores, só a partir da opção prevista no artigo 40 do parágrafo 16 da Constituição. Então, a opção de migração de regime. Então, os novos servidores, a partir de outubro de 2013, no caso do Judiciário, passaram a estar sujeitos ao teto do INSS. Os antigos, a partir do exercício da opção de migração de regime, passam a estar sujeitos ao regime previsto no artigo 40 e parágrafo 16, ou seja, limitação do seu benefício ao teto do INSS, hoje 5.645,80, tá? Mas, se for um servidor antigo que optou, benefício especial, certo? Esse prazo, portanto, é irrevogável e irretratável, não é devida nenhuma contrapartida, fora o benefício especial, certo? Para quem fizer essa opção, né, pela aplicação do teto, migrando do regime, se foi alguém que entrou até 2003 ou entre 2004 e 2013, que migra, vai passar a estar sujeito a esse teto do INSS. Tá? O início de vigência do regime, já falamos, eu não vou perder tempo aqui, 14 de outubro de 2013 para o Judiciário. Tá? Foi quando foi autorizada a funcionar a FUNPRESP Jude, 14 de outubro de 2013. Tá? Bom, isso aqui não me interessa, a gente já examinou isso. Vamos, enfim, examinar, né, as 3 situações concretas, que aí sim é o que mais interessa a todos aqui. O servidor que ingressou no serviço público até a emenda 41 de 2003, o que ingressou após a emenda 41 e antes de 2013, e o que ingressou a partir de 2013, quando a Previdência Complementar já estava efetiva funcionando. Né? São as 3 situações que nós temos que considerar. Então, quem ingressou até a emenda 41, a adesão à Previdência Complementar e a migração ao FUNPRESP, obviamente, são facultativas. Né? Você pode migrar de regime e também aderir ou não à Previdência Complementar Pública. Né? Se migrar de regime, tá? Também algo importante de se lembrar. Quem migrar tem que aderir à FUNPRESP? Não. São 2 coisas distintas. É possível migrar sem aderir à FUNPRESP? É possível só migrar. Tá certo? Então, um servidor antigo, caso queira migrar de regime, pode ou não aderir à FUNPRESP. Até porque se ele for muito antigo, como eu falei, eu conheço casos de pessoas
que migraram, são poucos, mas que migraram, porque o valor do teto mais o benefício especial foi considerado razoável, até maior do que a pessoa ganhava, ou viria a ganhar, caso se aposentasse pela regra de transição. Então não teria talvez muito interesse em aderir à FUNPRESP, porque iria contribuir por pouco tempo. Tá? Sabe que se migrar, passando a receber só o teto do INSS do regime próprio, mais o BE, esses valores vão ser reajustados como daqui para frente? Pelo menos vai ter o índice do INPC, que tem caído. Né? Esse ano não deu nem 3%, foi 2, alguma coisa. Já houve anos em que foi mais, mas pelo menos tem uma política de reajuste já definida e mais ou menos clara. Tá certo? Se não migrar, qual é o risco que corre? Já que pode ter direito às regras de transição que garantem paridade e integralidade. Se não migrar, tem um risco político de uma alteração das regras de transição, de uma alteração das regras de pensão, de acumulação com pensão, por exemplo, aposentadoria e pensão, de aumento da alíquota de contribuição. Tá certo? Então, é essa a situação em que eu estou. Eu, pessoalmente, decidi não migrar, mas sabendo que estou correndo risco. Sabendo que estou correndo risco de vir a ter um aumento da alíquota da contribuição, de ter que trabalhar mais tempo para ter integralidade e paridade, certo? No limite, né, argumentando aqui de forma bem terrorista, pode ser extinta a regra da paridade e da integralidade, numa futura regra de transição nesse sentido? Pode, já que uma emenda à Constituição pode revogar regra de transição de outra, pode-se chegar até esse ponto. Pode-se chegar até esse ponto, certo? Talvez, se houver uma reabertura do prazo para adesão ou para migração no futuro com maior clareza das regras, eu possa vir a reconsiderar. Mas no momento eu optei por correr esse risco. Então todo risco existe. Né? Existe risco, aliás, toda decisão tem risco. Tá? Então, talvez, eu já ouvi gente falando, olha, nós como servidores não devemos talvez estar tão arraigados àquela ideia tradicional de paridade e integralidade, até porque desde 2003 as mudanças feitas são no sentido de realmente aproximar o regime geral dos regimes próprios, e a integralidade e paridade não é mais a regra. Né? Então talvez a gente tenha realmente que considerar esse novo cenário de mudança, enfim, de que se tem que realmente de se refletir sobre esses riscos. Enfim, quem for casado com servidor público ou servidora pública, talvez também possa até diluir os riscos, como um caso que eu conheço, né, que marido e mulher são servidores, um aderiu, o outro não, certo? Então, são aí situações a ser consideradas. Então, talvez, para os mais antigos, seja essa aqui a situação. Principalmente diante E o benefício especial? Né? Vamos conversar um pouco mais sobre ele. Não é devida nenhuma contrapartida pelo que a pessoa contribuiu acima do teto, antes de migrar de regime, mas é garantido um benefício especial. A gente vai já ver como é que ele é calculado. Ele leva em conta o tempo que a pessoa contribuiu, de julho de 94 para cá, tem um fator de conversão que leva em conta o tempo dele na União e o tempo total de serviço. Então, se for alguém que veio de outro ente federado, o fator de conversão não vai levar em conta, se alguém trabalhou em estado ou município, por exemplo. Certo? Então, verificar o valor do benefício especial pode ser interessante, a simulação que é feita, para poder decidir se vale a pena ou não. Agora, ele vai no futuro, as regras sobre ele poder ser modificadas, porque o que está na Lei 12.618? A previsão de como ele é calculado, a previsão de que ele será reajustado pelo INPC. Tá? É isso que está na Lei 12.618. Já há manifestações, pareceres, a FUNPRESP fez um parecer, encaminhou para o Ministério do Planejamento, adotando o entendimento de que, um texto do Executivo, né, de que o benefício especial não tem natureza previdenciária, ou seja, não é um benefício previdenciário, porque o benefício previdenciário, para ser benefício previdenciário, ele teria que estar previsto dessa forma, e ele é previsto como uma compensação, teria uma natureza compensatória, indenizatória, pelo tempo que a pessoa contribuiu acima do teto. E aí começam as dúvidas. Bom, ele pode ser modificado no futuro? Em primeiro lugar, disseram que não, porque quem fizer a opção vai passar a ter aí um direito adquirido.
Não vai ser um ato jurídico perfeito. Ele não vai poder ser modificado futuramente, nem por emenda à Constituição. Né? É o que consta desses pareceres. Vai incidir contribuição previdenciária e imposto de renda sobre essa parcela? Né? No âmbito do Executivo, pelo menos contribuição previdenciária se defende que não incide. No Judiciário, tem um voto da ministra Laurita Vaz, do Conselho da Justiça Federal, no sentido que incidiria a contribuição previdenciária. Mas parece que ela vai ser voto vencido. Não houve ainda uma definição, uma decisão final, mas só ela votou. Tá? Mas, ao que tudo indica, a contribuição previdenciária não faz sentido, já que tem natureza indenizatória. E nem imposto de renda, se seguir nessa mesma linha argumentativa. Também não faz sentido incidir imposto de renda sobre uma parcela que é indenizatória. Mas isso também há dúvida no Executivo. A Procuradoria da Fazenda Nacional parece que defende que deve incidir imposto de renda. Então ainda há uma insegurança quanto a esses aspectos. Sem falar em outros. Por exemplo, se eu pedir exoneração, eu vou manter o direito ao benefício especial? Né? A princípio não, já que houve ruptura de vínculo. Apesar de não ser que seja um servidor antigo que passe por concurso para outra esfera de governo, né? Eu vou manter o direito ao benefício especial? Bom, isso foi uma questão que eu vi num grupo de discussão. Você vai poder levar o tempo federal, né, contagem recíproca, para o Estado. Né? Mas levar o benefício especial, talvez não. Né? Mas essa é uma possível discussão, né, que a gente tenha. Né? Então, a indefinição sobre o benefício especial, o fato de se estar baseando unicamente em pareceres, esses entendimentos, isso tem gerado insegurança também para a tomada de uma decisão. Tá? Bom, para quem entrou, pessoal, antes de eu avançar aqui, né, já que talvez interesse a muitos isso, vocês têm alguma pergunta, por favor, os mais antigos, que entraram até 2003, gostaria de fazer alguma outra pergunta para a gente aprofundasse isso aqui um pouco mais antes da gente avançar, né? Microfone, é melhor com o microfone para ficar registrado, né? Para os outros ouvirem. Boa tarde. Eu só queria saber se pode aderir a FUNPRESP sem migrar. Sim, é possível. Assim como são dois atos distintos, a migração e a adesão, é possível aderir à FUNPRESP sem migrar de regime. Ou seja, um servidor público que quer fazer um outro investimento em uma previdência complementar. Em vez de contratar um plano aberto no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ou no Itaú, ou no Bradesco, ou em qualquer outro banco, a figura do chamado contribuinte ativo alternativo. Tá? Então, sem migrar de regime, ou seja, eu mantenho o direito às regras de transição, eu vou sozinho, porque aí não tem contrapartida da União, é só o que o servidor contratar com a FUNPRESP, eu vou contribuir para a FUNPRESP pagando só taxa de carregamento. Tá? É interessante porque a FUNPRESP não tem fins lucrativos, então em relação a uma previdência aberta, aparentemente é mais vantajoso, vai poder abater do imposto de renda, então tem um benefício fiscal, tem uma taxa de carregamento que vai diminuindo, eu não sei como é que é na do Judiciário, mas na do Executivo diminui, certo? Então é possível aderir à FUNPRESP sem migrar, como ativo alternativo, certo? Agora, sabendo o seguinte, que como é uma previdência fechada, que não tem fins lucrativos, o participante, se houver no futuro alguma deficiência, algum déficit, o participante também tem que, se bem que no caso aí, como são recursos para o participante, mas ele pode ter eventualmente uma perda por algum problema na gestão, ele pode vir a sofrer as consequências no sentido de vir a ter uma diminuição de benefício. Tá? Enquanto com a previdência aberta, o risco é da instituição que a gente contrata, do banco, da instituição financeira. Né? No caso da fechada, parte do risco é do participante também. Tá? É bom a gente chamar a atenção para isso. Só uma dúvida, você pode migrar e fazer essa adesão ao
FUNPRESP no tempo posterior ou tem que ser concomitante? Tipo, eu faço a adesão ou A migração de regime agora. e espero um ano e faço a adesão ao FUNPRESP, mantendo os benefícios da contrapartida. Bom, é interessante essa pergunta. Da forma como está sendo tratada aqui, a adesão à FUNPRESP deve ser feita até o dia 27 de julho, também para garantir os... Eu tenho entendido dessa forma. Tá? Ou seja, não, eu vou migrar de regime, ou seja, com direito ao benefício especial, mas essa adesão à FUNPRESP com contrapartida da União, tá? Não está claro se pode ser feito depois de 27 de julho, não. Eu entendo que tem que ser feito até o dia 27. Sim. O Amarildo comentou isso ontem aqui, diz que perde a contrapartida da União. Perde a contrapartida, Se aderir posterior. É o que eu acho também. É o que eu acho também. Aproveitando o ato jurídico perfeito, Certo. você citou ele, né? Certo. Servidor que aceita, benefício Especial. especial. E levando em consideração o que você falou anteriormente, no sentido de que já há entendimento do STF de que uma nova emenda constitucional pode mudar regras de transição de um outro, de um regime anterior, garantia de que mais tarde o STF, no dia que o Congresso, através de uma lei, possa vir a mudar o cálculo do benefício especial. Essa insegurança eu compartilho com vocês. Tá? O ato jurídico perfeito Apesar dos pareceres, apesar de se ter aí uma boa fundamentação para uma discussão judicial, uma briga judicial, né? Até pela expectativa de direito, até pela boa fé, né? Pelo que foi gerado no servidor que aderiu, que migrou e aderiu, né? Então, o que migrou e passou a ter direito ao benefício especial, certo? Então, eu compartilho. Essa é a minha segurança que eu compartilho com você. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ou até a questão da tributação, né? Que o parecer ele pode. Não. Se houver mudança de entendimento, né? Está lá na lei 9784. A mudança de entendimento é para as migrações ou adesões futuras. Não vai atingir quem aderiu ou migrou antes. Bom. Mas no caso do Brasil, como a gente nem o passado é certo, é seguro, né? Então isso nos deixa seguros, com certeza. Com certeza. Doutor Eduardo, eu queria saber qual é o principal fator. Eu queria saber qual é o principal fator ou os principais fatores que lhe convenceram hoje a não migrar. Essa insegurança quanto ao benefício especial e, enfim, em termos pessoais, o fato de que eu, enfim, não me importo hoje em trabalhar até os 65 anos. Né? Se houver uma mudança nas regras, como foi a última proposta pelo Temer. Né? Em termos pessoais, que pelas regras hoje eu me aposentaria daqui a 10 anos com 58 anos de idade. Se passar a regra de transição do Temer, com 65. Então, ó. Agora, se houver um aclaramento dessas regras de transição, das novas que podem vir a ser. Então eu preferi correr o risco mesmo de esperar um novo governo e que regras de transição vão ser propostas. Mas sabendo que há um risco envolvido aí. Certo? Então é basicamente uma perspectiva pessoal, eu não me importo de trabalhar um pouco mais, ou bem mais, né? 7 anos não é pouco. Claro, nessa mesma toada aí, tem essa dúvida, né? Essa você chamou de... essa guerra aí é argumentativa para saber se é um ato jurídico perfeito ou não. E a contrapartida da União entraria também nessa... Ou seja, o fato da União contribuir com até 8,5% também. E você estaria no bojo desse ato jurídico perfeito, desse ato, como se fosse esse ato negocial, ou seja, a adesão implica isso. Seria coisa separada dentro dessa... Você já viu? O ato jurídico perfeito, de forma bem clara, é o valor do benefício especial. O critério de reajuste, que é o que está na lei atualmente. Né? Mas o benefício especial não tem a ver com a previdência complementar. Sim. Então, eventualmente, pode haver uma mudança no futuro de até onde vai a contrapartida da União.
Pode. Pode. Até porque em matéria de previdência privada, a gente vai falar aí da complementação. Ou seja, a Lei 2.618 hoje prevê, né, 1 para 1, né, obviamente que descontado taxa de carregamento, o que vai para custear também um fundo de cobertura de benefícios excepcionais, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, isso pode mudar depois, essa distribuição? Pode. Certo. Eu pergunto, mas tem a regra que se a gente não migrar, não aderir até do dia 27, não tem a contrapartida. Não tem a contrapartida da União. Isso. Ou seja, para migrar e aderir até o dia 27 para quem for quiser ir para o FUNPRESP. Tem que fazer a casadinha, as duas coisas. A migração, a FUNPRESP, aderir à FUNPRESP junto à própria fundação. E a migração seria órgão de pessoal, de recursos humanos. Porque dependendo do teor, poderia ser interpretado como vai estimular a migração, assegura a contrapartida. Exatamente. E aí, é um estímulo, é um prêmio. Se você migrar e aderir, você vai ter a contrapartida da União. Aí estaria no bojo do ato jurídico perfeito. Sim. Né? Se fosse essa a interpretação. Sim. Porque as manifestações pareceres que tem é sobre o BE, envolvem mais a questão do cálculo. Não é? Mas se inclui também a contrapartida da União, isso não está também muito claro. Mas é um bom ponto a considerar. Bom, prosseguindo aqui. Quem entrou entre 2004, né, após a emenda 41, e até antes de 2013, antes de outubro de 2013, a adesão também e a migração, né, facultativas. Se aderir, ou seja, se migrar de regime, vai ter direito ao benefício especial? Vai. Né? Obviamente que quem entrou de 2004 para cá e não traz tempo anterior, o valor do benefício especial vai ser menor. Pode fazer a simulação e o benefício especial vai ser menor. Então, essa pessoa tem quais alternativas? Ou mantém a regra atual de benefício calculado pela média das remunerações, que pode passar do teto do INSS, certo? E que vai ser reajustado depois pelo INPC. Essa é a alternativa que tem. O benefício especial, já se sabe, não vai ser necessariamente muito grande. A FUNPRESP, se aderir, vai fazer uma simulação, dependendo do tempo que a pessoa for contribuir, qual é a expectativa que ela tem de ganhar da FUNPRESP. Então a pessoa também tem que considerar que é melhor, não é, eu manter o regime, né, de cálculo pela média, tá, e reajuste futuro pelo INPC, sabendo que vai ser mais do que o teto, ou optar por receber um benefício especial que não é tão vantajoso, certo? E apostar na complementação paga pela FUNPRESP, que aí vai ter, se migrar e aderir, vai ter a contrapartida da União. Tá? Então é algo aqui a se considerar. Vai depender também aqui se a pessoa, o ano que a pessoa entrou, obviamente, quanto mais remoto no tempo o ingresso no serviço público, maior vai ser o benefício especial. E também se a pessoa tem ou não contribuição no regime geral, certo? Que vai entrar no cálculo da média também, para decidir se vai ser ou não vantajoso migrar e aderir à FUNPRESP, certo? Então, para quem está nessa situação intermediária, também tem que ser verificado isso. Então, há aqui que se vê a situação de cada um. Para quem entrou, né, a partir de 2013, certo? Efetivamente, e que não tem também muito tempo antes, a migração mais adesão é mais, sem dúvida alguma, mais vantajosa, porque vai ter essa contrapartida da União, né? E a não ser que a pessoa, porque senão o servidor vai ter só o teto do INSS e queira fazer outros investimentos para complementar essa aposentadoria no futuro.
E aí, normalmente, a FUNPRESP afirma que é vantajoso aderir, porque vai ter, né, basicamente, dobrar a contribuição, né, quase, porque tem os descontos que são feitos para carregamento e benefícios especiais, né, excepcionais, que, de qualquer forma, há uma contrapartida da União que vai aumentar essa complementação. Então, talvez aqui a gente se sinta mais seguro em recomendar a migração e a adesão para quem entrou depois de 2013. Certo? Avançando um pouco mais aqui, né? Como é que fica a contribuição para quem migra e adere? Né? Vai contribuir até o teto com 11%, sabendo que essa alíquota pode aumentar no futuro. Sobre a parcela que passa do teto do INSS, haverá uma contribuição que vai para a FUNPRESP, cuja alíquota poderá variar. A lei prevê que anualmente essa alíquota será fixada e que até 8,5% tem contrapartida da União. O servidor pode optar, por exemplo, por uma alíquota de 7%, se o regulamento permitir. Então, 8%, 8,5%. Então, até 8,5% para cada real que o servidor colocar, há R$1 da União, muito embora destacando que vai ter um desconto, taxa de carregamento, vai ter também uma parcela que vai custear benefícios excepcionais, que a gente vai já ver. Mas nada impede também que o servidor faça aportes facultativos sem contrapartida da União. Cabe ao regulamento do plano disciplinar isso, mas isso é perfeitamente possível. Certo? O que a lei prevê é que a alíquota será fixada anualmente e que, além da contribuição normal, o servidor pode contribuir facultativamente. Nas hipóteses de afastamento do servidor, que são considerados de efetivo exercício, férias, licença saúde, maternidade, gestante, a remuneração será paga integralmente pelo ente público, continuando a incidir contribuição, né, sobre o que passar do teto para a FUNPRESP. O custeio vai ter uma parcela destinada a cobrir os chamados benefícios extraordinários. Ou seja, aqui entra um elemento de solidariedade da FUNPRESP, ou seja, a contribuição do servidor e a contrapartida da União não vão ser apenas para pagar o futuro benefício daquele servidor. Isso porque há os chamados benefícios programados ou planejados. Normalmente a aposentadoria, a pensão, que são de longo prazo. Mas há situações que podem atingir um servidor, riscos ou contingências, que tem que haver uma previsão de uma forma de cobrir. Nada impede que, infelizmente, um servidor venha a falecer ou a ficar inválido pouco tempo depois de ter aderido à FUNPRESP, por exemplo. Né? E ele não vai ter, na FUNPRESP do Executivo, se eu não me engano, já tem em torno de 9 ou 10 casos de ou falecimentos ou invalidez, situações de invalidez, em que o servidor não contribuiu o suficiente, obviamente, para pagar um benefício programado. Por isso que parte da contribuição de todos os participantes, e também da contrapartida da União, uma parte dela vai para esse fundo que vai cobrir esses benefícios extraordinários. Basicamente, morte do servidor. O servidor contribuiu um mês só, faleceu. Vai gerar uma pensão que vai ser paga aí vários anos. De onde é que vai vir o custeio? Esse fundo. Da mesma forma, se o servidor ficar inválido. A lei fala que também são situações excepcionais, aposentadorias especiais, ainda não foram nem regulamentadas no campo do serviço público, né? Mas eventualmente se vier a ser regulamentada, talvez só de policial, né, que esteja regulamentada, a lei complementar 51, mas tirando a de policial, as aposentadorias especiais não estão regulamentadas, mas como há uma contribuição por menos tempo, em relação aos 35 anos ou 30 anos, tem que ter um fundo para cobrir também o benefício que vai ser pago ao servidor. Aposentadoria voluntária das mulheres, né? Até interessante isso. A mulher, em tese, vai se aposentar com menos tempo que o homem, tem que contribuir no menos, mas vai ter o benefício do mesmo valor. Só que a previdência privada tem um caráter atuarial e essa conta vai fechar como? O fundo de benefícios extraordinários. Existe hoje, até no Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário com repercussão reconhecida, que discute a questão do
na previdência privada da diferença etária, de tratar diferentemente homem e mulher. Porque, em termos técnicos atuariais, eu já vi até um parecer que justificou, olha, a previdência privada, ela não é previdência pública. Na previdência pública você não pode discriminar, mas na previdência privada, que é facultativa, tem bases técnicas atuariais, uma mulher que se aposenta antes e que contribuiu menos que um homem, obviamente ela acumulou menos e o benefício tem que refletir isso. Eu vi um parecer, não é um parecer, é um artigo, né? Não estou me lembrando o nome do autor, né? Mas na FUNPRESP, e o Supremo vai decidir isso, se pode discriminar homem e mulher na previdência privada. Mas a própria lei 12.618 resolve isso com esse fundo. Ou seja, a aposentadoria da mulher voluntária, vamos supor, hoje, 30 anos mulher, 35 anos de contribuição homem. Né? A mulher se aposenta, pelas regras atuais, 5 anos antes do homem, mas vai receber a mesma coisa, porque o fundo aqui, esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários vai cobrir. E também tem a questão da sobrevivência do assistido. Ou seja, o cálculo do valor futuro do benefício leva em conta uma expectativa de sobrevida que o servidor vai ter na data da aposentadoria. Ou seja, estima-se que depois de se aposentar, o servidor vai viver um determinado número X de anos. Mas se ele viver mais do que esses anos X, se ele tiver boa saúde, se exercitar, tiver uma boa genética, né? Em tese o recurso dele vai acabar, o benefício deveria acabar, mas não vai. Porque também o fundo de cobertura de benefícios extraordinários vai garantir o pagamento desse benefício, ainda que em um percentual menor. Ele não vai receber, ele vai receber 70% do que recebia até a última data que ele estava aposentado. Vai ter uma redução. Mas ele vai receber até morrer. Certo? Ou seja, ele vai ser premiado, entre aspas, porque viveu demais. Né? Tem essas situações aqui também a considerar. Servidor com remuneração inferior ao teto pode aderir à FUNPRESP? Pode, mas aí sem contrapartida da União. Isso está previsto na Lei 12.618. Sem contrapartida do patrocinador. Tá? Benefício especial é assegurado para os que têm optado pela aplicação, ou seja, migraram de regime, o direito ao benefício especial. Ou seja, o direito ao benefício especial não depende de aderir à FUNPRESP. Tá? Não precisa aderir à FUNPRESP para ter direito ao benefício especial. Não depende disso. Tá? Mas migrando de regime, passando a submeter ao teto, ele vai ter direito, o servidor que contribuiu antes da migração acima do teto, a esse benefício especial, que é calculado como, né? Esse benefício especial, ele é calculado de que forma? É a média das remunerações de contribuição que ele tem para o regime próprio dele, da União, ou seja, não leva em conta aqui, alguns chamam, tem uma pegadinha aí, se ele contribuiu para Estado ou município, não entram aqui as contribuições, é só a média do que ele contribuiu para a União. E de julho de 94 para cá, ou seja, se ele tiver contribuído antes de julho de 94, não vai entrar aqui. Menos o teto do regime geral, vezes um fator de conversão. E esse fator de conversão é o tempo de contribuição que ele tem ao migrar de regime, dividido pelo tempo total que ele tiver. Né? Então essa fórmula vai resultar em que, quanto mais tempo ele contribuiu acima do teto, quanto maiores os valores das contribuições dele acima do teto, tá? Maior vai ser o benefício especial. Tá? Então, a gente conclui isso. Os pareceres que dão ao benefício especial a natureza não de benefício previdenciário, porque para ter um benefício previdenciário, há quem invoque até, tem uma lei, a Lei 9717, que diz que o regime próprio não pode ter benefícios diferentes do regime geral. Se no regime geral não tem benefício especial, então não é um benefício previdenciário. Esse benefício especial teria uma outra natureza, que não é de benefício previdenciário, mas seria uma natureza indenizatória, compensatória, civil, enfim. Né? Então, ele deve repercutir também na pensão, não se o servidor falecer,
não só na aposentadoria, também pensionista teria direito a continuar recebendo o benefício especial. Há dúvidas, porém, o benefício especial vai ser reajustado pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, uma vez calculado, mas tem aquelas inseguranças, dúvidas que a gente tem. Vai incidir contribuição previdenciária? Vai incidir imposto de renda? Né? Se tem natureza indenizatória, a lógica para essas duas perguntas que a resposta seja não. Não é? Mas isso tem que ficar claro e também ficar amparado em parecer, isso deixa todos nós inseguros. Tá? Benefício, o plano de benefícios. Os benefícios deverão ser, os programados, né? Deverão ser calculados de acordo com o benefício de contribuição definida, tá? Financiados na forma do plano de custeio. Deverá se rever o plano de custeio sempre que necessário para manter o equilíbrio permanente dos planos de benefício. Eu lembro que há uma fiscalização aí por parte da Previc, né, a Superintendência de Previdência Complementar, que é a autarquia que fiscaliza as entidades fechadas de previdência, inclusive a FUNPRESP. O valor do benefício programado será calculado de acordo com o montante do saldo da conta do participante, devendo ser permanentemente reajustado, levando em conta o que tem naquele saldo. E deverá ser previsto também os benefícios não programados, né? No mínimo invalidez e morte, além daqueles outros riscos que nós vimos: aposentadorias especiais, aposentadoria voluntária das mulheres, aposentadoria e sobrevivência do assistido. Cabe também ao regulamento do plano definir os requisitos para manter a qualidade participante, a forma de cálculo do benefício, enfim, isso vai ser definido pelo regulamento, né? Para a gente encerrar e passar para mais algumas perguntas, caso haja, algumas outras questões interessantes aqui. Primeiro, a discussão sobre a constitucionalidade da Lei 12.618, eu indico aí pelo menos duas ADIs que foram propostas, acho que tem outras, tá? Questionando desde a natureza jurídica da FUNPRESP, que deveria ser de sorvete de direito público, segundo alguns defendem, e não fundação de direito privado. Outros defendendo que no caso da magistratura deveria ser prevista a previdência complementar em lei complementar. São alguns argumentos que são trazidos nessas ADIs, nenhuma delas foi julgado até agora. Uma outra discussão que se tem, hoje mais no executivo, porque no judiciário já foi definido ano passado, se servidor oriundo de outra esfera de governo, mas que entre sem solução de continuidade em cargo federal, depois de 2013, se tem direito ou não às regras antigas. O Conselho da Justiça Federal, aliás, ou foi sessão administrativa do STF, agora eu não sei, eu sei que no âmbito do Judiciário decidiu que esses servidores antigos têm direito às regras antigas, desde que ocupantes de cargos efetivos e que tenham ingressado no cargo federal sem solução de continuidade. No Executivo, o entendimento é diferente. Que mesmo servidor que tinha cargo no Estado, por exemplo, desde 2000, entrou em cargo federal em 2014, já estaria sujeito ao teto e à FUNPRESP, por exemplo. Né? Mas há ações judiciais discutindo isso. Inclusive aqui na Justiça Federal no Ceará, eu sei que tem várias ações já nesse sentido. Tá? Então, para o servidor do Judiciário, isso não é um problema. Competência jurisdicional para a causa envolvendo a FUNPRESP. É uma fundação de direito privado, a FUNPRESP. Então, não é empresa pública, então não tem foro na Justiça Federal. Uma discussão semelhante que envolvia as ações contra fundos de pensão patrocinados por estatais, por exemplo, a Previ do Banco do Brasil, o Supremo pacificou já o entendimento, né, de que a relação previdenciária privada não se confunde com a relação de emprego. E a Constituição diz que a Previdência, no artigo 202, que não integra o contrato de trabalho, a Previdência complementar. Então, o Supremo decidiu que as ações contra fundos de pensão em geral são de competência da Justiça Comum Estadual. Tá? A não ser que houvesse aí um fundamento para trazer a União para a discussão. Tá? Mas, como não tem foro na Justiça Federal, uma ação seria na Justiça Estadual, Comum Estadual.
Tá? Salvo se houvesse como um fundamento para trazer aí o patrocinador, a união para a causa. Mas uma ação só contra a FUNPRESP seria justiça comum estadual com base nesses dois precedentes aí do Supremo. Tá? E inaplicabilidade do CDC. A súmula 563, não sei se eu tinha dito antes 583, mas é a 563 do STJ. O STJ pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o CDC se aplica só à previdência privada aberta, que tem fins lucrativos. Não se aplica à previdência privada fechada. Ou seja, então não cabe na relação entre servidor e FUNPRESP invocar inversão do ônus da prova ou invocar interpretação da cláusula de forma mais favorável ao consumidor, porque não se aplicaria o CDC aqui. Né? Apesar de ter outras regras protetivas, regras de transparência, de clareza nos regulamentos, enfim, há outras regras que protegem também o participante, mas o CDC não. Né? E uma discussão também aqui para quem entrou a partir de 2015, se seria constitucional essa inscrição automática prevista na Lei 13.183, né? Há a possibilidade de cancelamento da inscrição a qualquer tempo. Tá? Então são essas aqui algumas questões aí que envolvem a previdência complementar do servidor. Prezados, então ainda temos tempo, enfim, caso alguém mais queira fazer alguma pergunta, eu não sei se consegui ser claro o suficiente ou se trazer aqui as questões fundamentais que nós temos que considerar. Né? Como eu falei, há ainda muita insegurança, principalmente para os antigos, quanto à natureza do benefício especial, ao que pode ser mudado futuramente. Então, também não há hoje certeza quanto ao que vai acontecer com as regras do regime próprio. Com certeza deve haver alguma mudança, mas essa incerteza ela só recomenda que haja aí realmente uma luta política para que se reabra o prazo e a discussão futuramente, quando se definir o que é que se vai fazer com o regime próprio do servidor. Ou seja, qual é a intenção do governo, principalmente o governo que vai ser eleito em outubro, de propostas de mudanças para a previdência do servidor. Então, com uma maior clareza, talvez, sobre essas regras, talvez aí seja mais oportuno reestudar a situação, rever essas variáveis, né, e decidir melhor. Né? Então, o que se tem hoje, 27 de julho. Né? E as variáveis eu acho que eu consegui trazer aqui as principais. Né? Então, qualquer decisão tem um risco envolvido, né? E eu espero que eu tenha, pelo menos, ajudado aqui a vocês a escolher melhor qual risco se vai correr. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Acho que temos tempo para pergunta. Bom, com relação a esse tempo de contribuição para outro ente federal, estados, municípios, está havendo algum questionamento por não ser considerado no cálculo do benefício especial esses... Não, acho que não. Não, muito cedo ainda. Não houve. Mas é porque... Mas pode ser que haja. O valor e afeta a decisão também, né? Assim como nós temos, hoje tem que ficar bem claro que tempo de contribuição em outro ente federado não é contado no cálculo do benefício especial. Tá? Agora, a gente sabe que mesmo no regime geral, no âmbito do INSS, existe, por exemplo, também uma limitação de cálculo. A Lei 9876 de 99, né? Também adota o julho de 94. Eventualmente você pode discutir aí. Então, por que não integrar o tempo antes de julho de 94? Por que não trazer o tempo que foi trabalhado em outro ente federal? Mas isso ia depender de decisão judicial. Tá? Isso ia depender de decisão judicial. Recalcular o BE, você pode eventualmente, se migrar, deixar para discutir isso depois. Migra e depois entra com a ação para discutir isso, né? Envolvendo aí talvez, não sei se seria um direito ao melhor benefício, mas a busca aí talvez, o próprio caráter unitário, né, do regime
previdenciário do servidor, a vinculação dele ao artigo 40 e a possibilidade de compensação dos regimes, né? Então talvez a União não tenha aceito porque é preciso definir com os outros entes federados como é que vai se dar essa compensação, né? Você vai trazer esse tempo de outro ente federado, a União vai contar, em tese, se você contribuiu com o ente federado deve ressarcir a União, né? Mas esse é um problema entre a União e o ente federado, no diz respeito ao servidor, né? Ou ainda, você pode entender que como não há previsão legal, sem lei isso não seria possível, né? Mas é algo, eu não conheço nenhuma ação judicial, né? Teria que refletir um pouco mais sobre isso, quais seriam eventuais fundamentos para ela, mas se pode talvez discutir isso depois. Normalmente nas entidades de previdência privada em geral, quando você contrata a previdência complementar, você coloca nos tempos. Pois não. Vou repetir, vou começar de novo. Normalmente nas entidades de previdência privada, provavelmente eu não tenho mais, pelo menos o que eu escuto falar, é que quando você contrata a previdência privada, você contrata um tempo. Eu vou contribuir por 10 anos, por 20 anos, e a partir de então vai se dar o resgate da forma que você também contrata. Eu não consegui encontrar essa regra clara nas coisas que eu já li, para o caso de quem migrar e aderir, quando a pessoa faz a adesão ao FUNPRESP-JUD, ela já tem que dizer previamente quantos anos ela quer contribuir, ou isso vai ficar atrelado à idade da aposentadoria? Porque, por exemplo, hoje, pelo meu tempo que eu já tenho, eu já sairia com 55. Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou continuar. Então, quando eu aderir, eu quero saber se eu tenho que fazer logo essa opção de quantos anos eu vou precisar contribuir. Isso, porque a migração importa a adoção daquelas regras que estão lá no artigo 40, né? Por tempo de contribuição mulher, 30 anos de contribuição, 55 anos de idade. Então, a complementação da FUNPRESP vai levar em conta isso, vai fazer uma simulação do que você receberia se faltam 15 anos, faltam 20, com a idade. Então você vai seguir essas regras, até ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Tá? Porque são essas regras do artigo 40. Assim como o homem é 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. É como está lá hoje. Tá certo. Obrigada. Então são essas regras. Tá? Professor, eu queria só ponderar que eu estava lendo até no livro do Dr. Rodrigo Tenório, que parece que houve um ato conjunto da presidência do Supremo Tribunal Federal com a Procuradoria-Geral da República, regulando essa questão do tempo de serviço anterior fora da União, né, dos estados, e permitindo que fosse considerado no cálculo do BR esse período. Esse ato, se eu não me engano, é desse mês passado, de julho. Então é algo recente, não recente. sabia. Agora, Eu não conhecia. Oi? Resolução 3, pronto. Pois é, então assim... Mas limita até julho de 94. Ou não? Vai além? Não, ela autoriza e desconsidera o período. Em outras esferas de governo, né? Isso, exatamente. E aí é interessante que a gente, quando solicitar a planilha, né? Sim. Que simule, peça que considere esse período, que tem período anterior. Sim, perfeitamente. Pronto? Bom, então, agradecendo aqui mais uma vez a atenção de todos, né? E também esperando que tenha sido útil. Eu vou... Cadê o Gonzaga para encerrar? Vou fazer um encerramento, né? E teremos agora um breve intervalo, né? Para quem está nos vendo de longe, tá certo? E logo após, continua aqui a discussão, tá bom? Obrigado, pessoal, mais uma vez.